Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha gente. Pessoal que está aí assistindo, por favor, você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu, me dá essa moral, minha gente. Já clica aí no joinha, já deixa seu comentário, participa aqui com a gente, compartilha, né? Para mostrar para o YouTube que a gente tem relevância. Quanto mais tiver essa movimentação, mais o canal, né, a plataforma vai entender a importância desse assunto e entregar para mais e mais famílias, que é o nosso intuito, levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias por aí, tá? E aí eu vou dar uma dica para você, mãe e profissional que esteja buscando uma pós-graduação em análise do comportamento. A gente sabe que tem um mundo de cursos por aí. Hoje fica difícil a gente conseguir entender o que é de qualidade ou não, né? Então, fica aqui a minha dica do Instituto Seríssimo, que é o IEPSIS, da Emília Gama, Dr. Paulo Liberalesso, e a pós-graduação em análise em comportamento. É um conteúdo super denso, é puxado, né? Mas é para te qualificar, né? Ao final da sua graduação, você realmente estará qualificada como analista do comportamento. Muitos profissionais bacanas envolvidos, né? E se você estiver pensando aí em fazer uma pós, fica a dica do IEPSIS. Tem um desconto de 10% do cupom OUTSPOD para você aí, que é da nossa rede, a nossa comunidade. Então, você estava esperando alguma chance para fazer? Dá uma visitadinha lá. Vai ficar o link aqui. Vai aparecer também o QR Code. Conforme a gente estiver conversando, a Lara e o Juninho vão soltar aqui também no chat, né? Dá uma olhadinha em todo o cronograma, todo o tempo, né? A quantidade de horas, certificação. E não deixe passar, tá? Essa oportunidade. E aí, mais uma dica para você também, mãe, pai, cuidador, né? E que aí esteja buscando um curso inicial para te capacitar, assim, para intervenção em casa, para você conseguir assumir um papel mais ativo nas estimulações, conseguir incorporar a rotina com a sua criança, formas de estimular a autonomia, né? As atividades do dia a dia, fala, comunicação, fazer uma triagem aí de avaliação, conseguir avaliar, né? Entender onde que está a sua criança, onde ela deveria estar, traçar um plano de intervenção disso. Gente, eu falo muito aqui da importância da gente assumir um papel ativo mesmo, enquanto cuidador, porque isso de só levar e buscar em terapia não é suficiente, essa conta não fecha. E muitas vezes a gente nem tem acesso, né? A profissionais qualificados, a quantidade de horas que é necessária. Às vezes a gente está na briga, indo no convênio para ver se consegue alguma cobertura. O SUS não nos oferece nada. Então, e a nossa criança não tem esse tempo para esperar. Fica mesmo um papel para a gente estudar da forma que a gente puder, se capacitar e otimizar, né? Esse tratamento intensivo, gente, envolve diretamente uma rotina doméstica. Isso precisa estar ali, senão essa conta nunca vai fechar. Então, pensando nisso, o Dr. Tiago Castro e a Dani Freitas montaram esse curso, ATA, que é ABA e as terapias do autismo, além da parte do ABA mesmo, que a gente sabe que é uma base muito importante dessas intervenções, mas a gente sabe que não é suficiente para abarcar todas as contingências, né? O autismo é um transtorno muito comórbido, e no dia a dia ali, enquanto mãe, a gente precisa do máximo de conhecimento possível. Então, eles abordam essas questões motoras. Então, tem fisioterapeuta, tem educador físico, aborda a questão de seletividade alimentar, distúrbio do sono, parte motora da fala, né? Então, para além do transtorno em si, a gente identificar, conhecer mais a nossa criança, conhecer, assim, os marcos do neurodesenvolvimento, o que seria esperado, e agir, minha gente, a gente precisa agir. Então, também vai ficar aqui o link para vocês, vai ficar o QR Code durante o nosso bate-papo para você acessar também, ver o cronograma do curso, ver tudo que está envolvido, o que é prometido, e esse curso está incrível, de verdade. Esses 2 cursos que eu estou recomendando para vocês, eu falo quanto aluna, tá? Então, sem mais delongas, agora vamos para o bate-papo dessa noite. E assim, esse tema, eu já falei aqui, compartilhei com vocês várias vezes, que a parte motora, os prejuízos motores e o autismo, apesar dessa incidência enorme, ainda não é dada a devida importância para essa intervenção. Isso precisa começar a mudar, né? A gente precisa se conscientizar realmente
desses marcos de desenvolvimento motor. E, de novo, agir, buscar ajuda, né? E que ajuda que é essa? Qual seria o profissional capacitado? É intensivo também? Ou você vai fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês e vai esperar o resultado, né? Então, para bater esse papo aqui com a gente, que o nosso tema é sobre a intervenção motora intensiva no autismo, deem boa noite para minha convidada, Cibele Causa. Uma salva de palmas! Seja bem-vinda, Cibele. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada a você. Esse tema tão relevante que pouca gente conhece, pouca gente divulga, né? Eu acho que é fantástico. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui, adorei, adorei. E queria muito poder atingir outro público também, né? Essas mães que acabaram de receber o diagnóstico, essas mães que ainda não sabem da importância da parte motora. Então, a gente trocar um pouquinho de ideia aqui, conversar, contar o que que é feito, o que que tem de pesquisa na área, o que que a gente está atual, o que que nós estamos ganhando com as nossas crianças, o que que essa parte motora pode acometer. É fantástico. Obrigada. Qual que é a sua formação? Eu sou fisioterapeuta, sou pedagoga e acabei me aperfeiçoando muito na área, né? Sou analista do comportamento, sou credenciada pelo QIESP, que é americano, faço também um mestrado na área da análise do comportamento, porque eu tenho um filho autista. Eu ia falar isso. Então, Como é que você caiu aí no autismo, né? Então, direcionando aí essa parte motora para o autismo, por conta da sua maternidade, então. por causa da maternidade, sim. Eu percebia o Dudu uma criança extremamente ativa, né? E pelo desempenho motor dele, as dificuldades minimizaram muito nas outras áreas, principalmente na parte da comunicação. E comecei atendendo os outros pacientes, até por conhecer a terapeuta do Dudu. Ela começou a me indicar alguns pacientes na época, e nós vimos a diferença das crianças que faziam físio para as crianças que não faziam. E aí comecei a estudar cada vez mais me aperfeiçoar, indo buscar as coisas que estavam fora, né? Eu procuro muita coisa. Eu falo assim, aqui no Brasil a gente tem muita coisa legal e fora também tem. Então eu acabo fazendo aqui tudo que eu posso, faço fora tudo que eu posso. Eu comecei buscando pelo Dudu, comecei com o Thiago lá no Canadá, indo para lá para fazer o Denver, e aí eu comecei a descobrir que dava para fazer outras coisas fora. Então, assim, cada vez mais eu tenho feito curso fora, tenho procurado fora daqui muita, muita, muita coisa nova mesmo, e tentando trazer cada vez mais novidades aí para as minhas crianças, principalmente na área motora. O Dudu tá com que idade? Fez 12 anos agora, já tá um Fez 12 rapaz. anos. Com que idade que você teve o diagnóstico dele? Tive o diagnóstico dele com 1 ano e 8 meses. É uma criança de nível 3, suporte, né? Não era verbal, uma dificuldade gigantesca em todas as áreas do desenvolvimento. Então, era um caso assim muito desafiador. Eu não tinha muita ideia de autismo na época. A gente não falava de autismo no Brasil e não tinha muita coisa a respeito de como seria o prognóstico. E aí o que eu sabia fazer bem era a área motora. Então eu falei, a minha parte eu vou estimular esse menino. E aí eu percebi um avanço gigante depois que eu comecei a estimular. Eu conheci o Denver pelo Thiago, né? E aí eu fui para lá para fazer. Thiago E aí ele falava Lopes, assim: né? ah, Thiago Lopes. E aí fui para lá para fazer o Denver. E quando eu voltei, eu comecei a aplicar o Denver associado à parte motora com o Dudu. E aí ele viu um resultado gigante. Ele ficou assustado. Ele disse assim: nossa, Si, o que que você está fazendo? Como que você está ganhando tanto com ele? Né? E aí o Thiago mesmo começou a me enviar os pacientes que vinham do Canadá para cá. E aí uma grande surpresa que a gente teve foi com um paciente dele que no primeiro intensivo saiu daqui falando. E aí ele falou, olha, eu preciso desses vídeos, eu preciso para fisioterapeuta daqui, eu preciso que ela entenda o que que você faz que é diferente da terapia que ela estava fazendo aqui. E aí era o intensivo, né? Era fazer a fisioterapia de uma forma intensiva com essa criança. E foi fantástico. E a partir daí a gente foi só melhorando, melhorando, melhorando. Desde a formação do Farol, tudo quando ele chegou para o Brasil também, ele me convidou para fazer essa formação com a equipe de lá na época, tudo pensando mesmo em esses resultados, pegar o maior leque possível, porque a gente faz muito diferente. Né? Não é um intensivo que normalmente as pessoas vão lá e faz uma formação em intensivo motor e acha que está tudo bem, né? O intensivo motor, na época que eu fiz as formações, eu fiz os dois cursos que há na área, eram feitos para crianças com paralisia cerebral na época, né? Eu me lembro de estar na sala e falar que eu trabalho com autismo, eles olharem para mim, tipo, o que que você vai fazer com essa informação agora?
E aí a gente foi modificando, a gente foi aplicando. As mães pensavam que o intensivo era a criança ficar presa ali na gaiola, com elástico, e achar que era isso que era o intensivo, né? E não é. Então, E eu o acho que é que o intensivo? legal. O intensivo, ele é a fisioterapia. A gente usa uma veste, uma roupa, né? Essa roupa, ela trabalha muito a parte proprioceptiva, tem os elásticos que a gente consegue ativar a musculatura que a gente quer trabalhar naquele dia com a criança. Então, a criança tem ali um acessório, mesmo que ela não esteja fazendo nada, ela está trabalhando, né? E nós utilizamos essa fisioterapia durante de 3 a 4 horas por dia, de 4 a 6 semanas seguidas. E aí, esses intensivos, a gente faz um programa específico para aquela criança e nós ganhamos 6 meses em um único intensivo. Então, todo o Nossa. plano de intensivo dessa criança, imagina só, Mi, uma criança que não consegue apontar, e aí a demanda é motora. Então, essa criança fazer um intensivo que ela ganhe 6 meses, num único mês, e chegar no final desse mês, essa criança conseguir apontar, conseguir comunicar, é um ganho gigantesco. Então, esse intensivo ele é programado individual para aquela Tá. criança após avaliação, e a gente faz ele muito divertido, a criança acha que ela está brincando, sempre muito funcional, a gente põe sempre demandas funcionais para a criança durante o intensivo, e aí chega no final, a gente atinge esses objetivos básicos, né? De propriocepção, de força, de coordenação. Então a gente consegue aí ter um ganho de 6 meses num único mês. Para uma criança que Gente. não faz o apontar, por exemplo, que demoraria 6 meses para a gente ganhar força de tronco, para ela dissociar esse braço, trabalhar o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico, a gente consegue dentro do intensivo fazer com que a criança em um mês consiga fazer isso. Tô dando o exemplo do apontar, mas poderia ser outras Sim. habilidades também. Só que, e esses resultados positivos, assim, eles também estão vinculados além da intensidade, à precocidade, ou também tem um benefício para as crianças maiores, adolescentes, enfim? Não tá relacionado à precocidade, né? Não Motor, a está. gente pode estimular a qualquer momento. O que eu, Cibele, normalmente gosto de diferenciar com esses pais. Se uma criança chega aqui com 2 aninhos de idade, ele não tem tantos prejuízos motores que justifique a gente correr atrás de um intensivo, a menos que realmente seja uma criança muito grave. Mas a maioria já chega andando, chega correndo, então a gente vai trabalhar mais a pliometria, as tarefas da idade, então daria para fazer na fisioterapia convencional. Já uma criança, 4 anos, por exemplo, que pode estar cometendo todas as outras áreas do desenvolvimento dela, eu já corro fazer um intensivo nessa criança, porque cada vez que Tá, ela faz, ela ganha 6 meses. Ela ganha tá. 6 meses, ela ganha 6 meses. Então, assim, não há uma idade limite, pode ser realizado em qualquer idade, é motor. É igual academia, a gente pode entrar em qualquer idade que a gente vai ganhar. O que a gente vai corrigir são esses outros déficits que acabam sendo comprometidos pela área motora, né? Então, às vezes a criança não se comunica porque ela não tem propriocepção. A criança não se comunica, não segue uma instrução, porque ela ainda não consegue parar esse corpo, né? Eu tenho aqui 2 irmãozinhos gêmeos que chegaram para mim, a mãe falou: olha, nós já fizemos 2 protocolos de avaliação, nós já sabemos que eles não vão avançar. Eu queria só saber se realmente é isso. Eles não paravam, eles não sentavam, eles corriam de um lado para o outro, ela não conseguia conversar comigo durante a avaliação porque eles ficavam correndo. E aí eu falei: olha, ela falou, provavelmente tem um TDAH, estava bem desesperada. E aí, quando a gente começou, eu falei: olha, tô vendo muita demanda motora. É uma criança que não consegue andar, por isso que ele corre. É uma criança que não faz nenhuma tarefa da idade. É uma criança que não rastreia. É uma criança que não antecipa movimento. A gente podia jogar a bola, chegava no rosto dele e ele não se movia, né? Então, quando a gente coloca esses pacientes, esses 2 menininhos para fazer intensivo, a gente não tem ideia de onde ele vai alcançar. E assim, agora vai fazer 1 ano que eles estão fazendo com a gente terapia, com a fisioterapia com a gente. São crianças que estão andando de bicicleta, jogando bola, correndo, quicando bola, seguindo instrução maravilhosamente bem, comendo, não comiam, né? Nossa, O Cibele. sonho dessa mãe que levasse a colher para a boca. Eu tô Maravilhoso, maravilhoso. chocada. Eu não conhecia isso, tá? Até porque, Muito para legal. mim, toda vez que eu penso em terapia intensiva, eu penso em horas de terapia efetiva em sala de terapia, né? E não nessa possibilidade, então, por conta dessas vestes adaptadas. E aí, o que ele vai executar fora, no dia a dia, é isso? A gente monta um programa para Tá, ele.
né? A Uhum. gente monta. Então, tem o fisioterapeuta que acompanha, a gente faz uma avaliação, monta um programa, esse fisioterapeuta acompanha essa criança durante todo o período de intensivo. Ao final, e o legal é que a gente grava o primeiro e o último dia. E eu falo para a mãe, pode entrar na sala junto para ver que a gente não roubou. Gravo a primeira resposta dessa criança no primeiro dia, a primeira resposta no último dia, nesse programa, né? E aí a gente vê a diferença gigantesca. O que a gente pode fazer no intensivo? Pode ter a TO junto, pode ter a fono junto, pode ter a psicóloga junto. Às vezes a mãe fala assim, eu preciso parar a terapia de fono dele, porque são muitas horas de intensivo, ele não vai aguentar. Eu falo, traz a fono para cá. Eu acho muito interessante que ela veja o resultado nesse paciente, ela mesma vai conseguir indicar para outros pacientes, né? E é o que acontece mesmo. Então, essas fonos vêm, elas começam a falar, cara, nunca tinha percebido que a demanda era muito mais motora do que de fala. Olha só o que vocês fazem. E o ganho, assim, é sensacional. Quando a gente junta, então, é fantástico, é fantástico. Então, aí, o tempo que tiver com essas vestes, tá com o fisioterapeuta junto, não é algo Tá que ele fazendo um vai programa. tá fazendo o programa, então, e aí se fizesse, sei lá, então, se tem integração sensorial em outro lugar, aí não são coisas que se misturam, são, A integração pode ou vir. Ela pode pode, vir fazer com a gente. Pode vir fazer. Nós temos. Como que a gente faz quando tem integração sensorial? Faz 3 horas de motor, porque coloca a veste, mas aí ele tem toda a demanda de fisioterapia normal. Ele vai fazer abdominal, ele vai fazer a bicicleta, ele vai fazer o circuito, ele vai fazer ganho de força, ele vai ganhar equilíbrio, vai ter todo um programa específico para ele. Vai fazer 3 horas, e aí a quarta hora ele faz com a TO. Ou ele faz a primeira hora com a TO e as 3 horas de físio. Então dá pra gente fazer junto, desde que ela venha para cá. entendi. Ou a fono venha, né? Em Manaus, por exemplo, nós temos toda a equipe dentro da Teabilitar. Então nós Tá, temos lá a fono, a TO, a psico. Então acaba quando a gente monta um programa para criança lá, a gente já consegue colocar qual é a prioridade. A gente vai colocar agora a TO, a gente vai colocar a fono, ou a gente vai colocar os dois. Ou a gente vai colocar, né? Então a gente vai fazendo. Em BH, por exemplo, veio um paciente meu do Texas para cá. E aí a gente precisava otimizar esse atendimento dele, porque ele estaria aqui só por 4 semanas. E aí tá. nós conseguimos, colocamos lá a psicóloga, entre um exercício e outro, enquanto a gente ia montar o próximo exercício, ele já estava na demanda comportamental. Aí ele está fazendo a demanda motora, entre uma atividade e outra, a fono dava uma demanda dela. Então nós montamos ali um cronograma para ele, para ter entre um exercício e outro uma estimulação de outra área também. E o resultado foi fantástico. Muito legal. Nossa senhora, que legal. Que idade que tinha essa criança que veio do Texas, ficou aqui Ele essas tem 4 9 semanas? anos. 9 Tem 9 anos. anos. 9 anos. Nossa, que bacana. Esse Muito bom. curso, essa certificação, isso você fez fora, você disse? Não. Não. A certificação ela tem aqui no Brasil, eu fiz aqui do intensivo, tem o Terasut e o Pediasut. Eu ia Mas, te gente, perguntar disso, qual que era a diferença, porque essas vestes sempre me veio na cabeça o Pediasute. tem os E dois. Tem tem os dos dois, na dois, verdade. que era o que É. eu conhecia, na verdade. Na verdade, a veste do Terasut ou do Pediasut, a técnica é a mesma, eu fiz os dois cursos, eu acho bem parecido os dois, na verdade, eu não senti muita diferença, até que quando eu fui fazer a instrutora falou assim, você vai perceber a diferença, tal, eu não achei diferente, eu achei a mesma coisa, mas aqui na Teabilitar a gente usa diferente realmente do que é proposto no curso. A gente usa muito a veste, as amarrações, mas o protocolo a gente faz um pouquinho diferente, sim. Por isso que eu não chamo de protocolo de Terasut ou de Pediasut. Eu Tá. chamo de protocolo intensivo, porque é diferente. Às vezes vem a mãe aqui e fala, eu posso fazer em outro lugar? Eu falo, pode. Aí ela vai e faz em outro lugar, volta e fala, mas não tá o mesmo resultado, não tá igual quando eu vejo que faz aqui. E aí a gente fala, realmente é diferente. Aqui eu tento fazer uma junção de tudo que eu já aprendi na minha vida. Então eu viajo muito para fora, eu procuro muita coisa fora, eu procuro muita coisa, faço todos os cursos que aparecem. Se Beli tem um curso, eu vou fazer. Às vezes nem é da área mesmo, assim, né? Por exemplo, o RTA é um curso que eu fiz com a Mariângela mais ou menos uns 5 anos atrás. E na época, quando eu fiz, eu fui lá e falei, Mariângela, o que você acha que eu usaria isso para as minhas crianças, né? O que E que aí é ela o falou assim, ó, RTA? reequilíbrio tóraco-abdominal. Tá, Ele é uma técnica mais trabalhada para a parte respiratória. tá. E aí eu falei com ela e ela me disse assim, olha, Sibeli, eu nunca trabalhei com uma criança com autismo, eu trabalho com a parte respiratória e tal.
E aí, quando eu cheguei, o Dudu, né, meu carro-chefe, É, a eu cobaia, comecei a né? aplicar nele. Porque eu fiquei pensando assim, poxa, eu podia também fazer esse RTA para melhorar esse tórax dele, para ver se melhora essa parte fonatória, né? Porque como eu estou Tá. trabalhando com respiração, mas não tinha nenhuma evidência na época, não tinha nada falando sobre. E aí eu comecei a fazer nele. E aí o resultado era gigante. Aí eu comecei até a mandar vídeos para o Thiago, para o Dani. Na época eu falava: olha isso aqui, olha o antes e depois, sabe? Você faz e você vê a diferença do controle fonatório. Aí conheci a Denise também, que é uma fono. A gente tinha um paciente em comum e esse paciente não vocalizava nada. Eu falei para ela: olha, eu acho que seria bacana a gente colocar para o Lucas o RTA. Aí a gente colocou, ele começou a falar no primeiro dia, a gente tem o vídeo, o primeiro Meu dia fazendo Deus. o RTA, ele não falava nada, ele, e aí, a gente, né? Então, eu acho que aqui a gente tenta juntar tudo. Eu vou experimentando primeiro no Dudu, mas depois eu vou vendo que as coisas vão dando muito certas e vou encaminhando isso. E tem dado muito certo. Eu acho que procurar coisas que não só estão ali prontas, é aquilo. Eu vou olhando com uma visão como toda. Aqui que eu preciso Precisa ter aqui. a Ah, se eu tenho análise melhor clínica, né? Análise clínica. Não tem análise receita de clínica, bolo, né? Você, não tem. você vai estudar um monte, aprender sobre várias formas, várias ferramentas, mas no fim das Isso. contas, você vai ter que ter um raciocínio clínico para aplicação Muito grande. individual para aquele paciente, né? Aí é que a gente Exato. fica a ver navios, né? Ainda faltam É. muitos profissionais, assim, que sejam qualificados, né? Ainda mais para essa É, demanda gigantesca. às vezes a paciente vem, faz uma avaliação comigo, eu indico o intensivo, ele volta para a cidade dele, o físio de lá fala que não precisa de físio, né? Eu tive um caso no Paraná, assim, veio, avaliou, falei, olha, precisa fazer um intensivo, essa criança vai melhorar. E a mãe com certeza vai assistir a gente aqui, ela vai escrever embaixo aqui, real. E a mãe médica foi embora, e ela falou, olha, esse velho aqui, eu levei ele em vários profissionais que me falaram que ele não tem essa demanda. Aí eu falei, olha, eu estou aqui. Para qualquer momento que você perceber, volte. Estou aqui. E ela voltou, né? E hoje o filho dela fala, brinca, joga melhor futebol que todo mundo. A gente fala que ele é o orgulho do time. E ela fala a diferença de comportamento dele, né? Claro, ele tinha uma demanda gigante. Ele não conseguia chutar uma bola, não conseguia correr, não conseguia acompanhar, mas tinha uma cognição muito boa. O que que ele pensava? Se eu não tenho a cognição, se eu não consigo fazer o que o meu grupo faz, eu preciso me destacar naquilo que eu sei bem, que é a fala. Então ele era extremamente agressivo, né? Não cumpria, corria. E hoje ele faz tudo. Joga bola, vai para a escola, acompanha a turma, tem grupinho dele, joga melhor futebol que todo mundo. Ou seja, esse motor hoje traz para ele uma condição para ele se manter no grupo. Gente, ô Sibeli, os médicos sabem disso? Assim, eu digo, os médicos da parte do autismo, né? Os neuropediatras, psiquiatras, pediatras, sabem da existência deste Eu, método? Porque eu, olha, eu acho enquanto que quem. mãe, eu até me perdoo um pouco. Eu tô sempre buscando, sabe? Mas assim, sou mãe, mas poxa vida, os profissionais. A impressão que eu tenho é que, sei lá, eu conto em uma mão os médicos que eu acredito que tenham conhecimento sobre isso. Eu Que acho que possam os ter, médicos. né? Eu acho que os médicos que hoje sabem são os médicos que normalmente dos pacientes que a gente atende, e aí volta, por exemplo, eu tive um caso em Brasília recente. Tinha um paciente nosso aqui que veio, fez um intensivo e foi embora. E aí a mãe passou com um neuro lá, uma neuro, doutora Bianca, maravilhosa. E ela entrou em contato comigo e falou: olha, eu nunca vi um resultado assim, eu tô apaixonada. O que vocês fizeram com esse menino? E aí eu convidei ela para vir conhecer o trabalho aqui. Ela veio para São Paulo conhecer o trabalho aqui para poder indicar. Ela disse assim: eu preciso conhecer para saber se eu indico. Ela veio, conheceu, ficou com a gente aqui um dia. Então, eu acho que os médicos normalmente que indicam são médicos que têm esses pacientes que vê essas melhoras, porque se o paciente fizer, ele vai melhorar. Ele chega lá, o médico toma um susto. Ou o médico que tem contato com a gente. Então, por exemplo, a Débora que está aqui, É né? a doutora Então, Débora Kershers. isso, a doutora Débora Kershis, ela tá aqui dentro da clínica. Mas em nenhum momento eu nunca disse para ela assim: olha, me indique um paciente. Nunca, nunca Sim, mas disse é isso que aí a para ela. gente vai conhecendo, né, o que funciona. É óbvio que a gente quer isso para todos ao nosso redor, né? Você quer que todos Ela, saibam da existência desse tipo. Eu nunca tinha ouvido é, falar disso, Sibeli. ela vendo uma devolutiva, ela falou assim: mentira. Aí eu falei: ganha tudo isso? Tudo isso. Ela, meu Deus, eu preciso que meus pacientes todos façam, eu quero isso para os meus pacientes. Então eu acho que
a gente sempre convida a equipe médica para participar. Toda vez que um médico participa de uma devolutiva de intensivo, ele é uma das pessoas que passa a ser defensora, né? Então, às vezes, a médica bate de dizer assim, não, eu não vou pedir isso no pedido médico e tal, eu ligo, eu converso, eu explico, eu falo, doutora, essa criança precisa, acredita em mim, a gente vai fazer o intensivo, eu te mando o vídeo, antes e depois, você me diz se vale a pena para continuar ou não, faz um, confia em mim. E aí, normalmente, eles indicam um com o pé atrás, depois que vê, fala, realmente você não está vendendo nada, a criança precisava. É muito comum a criança fazer o intensivo não falar, e aí ela termina o intensivo falando palavrinhas, né? A minha sócia de Manaus, ela é minha sócia lá, porque ela tem um filho, que a gente prescreveu intensivo, eu trabalhava com o Thiago lá no Farol, em Florianópolis, ela fez a avaliação lá, eu indiquei o intensivo. Supervisionei uma clínica lá, que fez o intensivo no Felipe. O Felipe começou a falar palavras no primeiro intensivo. No segundo intensivo, ele começou a falar frases. No terceiro intensivo, ele cantava. Eu falo assim, meu garoto propaganda, em Manaus você chega lá, todo mundo sabe do intensivo. Todo mundo sabe. Porque todo mundo conhece e as outras crianças vão fazendo, vão melhorando e essas famílias vão entendendo a necessidade de fazer uma área motora. Claro que se for um comprometimento motor que está travando a fala, né? Mas no caso dele era e foi fantástico, né? Então, E quando tem apraxia? mais Tem ainda. Até porque quando tem apraxia de fala, isso palavras até da doutora Elizabeth Just, que participou aqui, que ela é especialista e referência nisso, que é, assim, praticamente impossível na prática, né, fora teoria de livro, mas uma apraxia de fala, sem que haja uma dispraxia global, né? E a área motora, ela é muito intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da fala, né? Então, Total, se total. tem essa... enquanto você foi falando, eu fui aqui pensando na questão da apraxia. Não tem como, né? Uma criança que tem uma apraxia de fala, lógico, a gente sempre tem que pensar assim, a base é motora. Se a gente não tem base motora, como é que a gente vai trabalhar? O meu filho tem apraxia severa. Com 4 anos, ele passou, a gente fez todo o acompanhamento fora, e aí, na época, a fonoaudióloga de lá disse assim, olha, ele não vai falar, a apraxia dele é muito severa. Ele não tem chance de falar. Investe na comunicação alternativa, porque ele tem uma apraxia muito severa. O processamento dele é muito alterado, mesmo o receptivo dele é muito alterado. O Dudu não bate papo, não conversa, mas ele fala palavrinhas, ele consegue se comunicar em tudo que ele quer verbalmente. Então, assim, por que eu incentivo muito essa parte motora? Se a gente faz uma demanda motora e uma de fala na sequência, a resposta é totalmente diferente. Então, a parte motora é a base. Não adianta a gente falar de uma criança com apraxia sem a gente pensar no motor. Eu acho que futuramente vai sim ser um dos critérios, porque Critérios é diagnósticos, né? A incidência é inegável, né, Sibeli? Acho que, assim, é isso. legal. A gente só vê na teoria essa separação. Na prática, a gente desconhece um Conhece total. autista sem prejuízos motores. Independente, alguns o grau varia, mas o prejuízo existe. Muito grande. E assim, quando a gente faz de forma intensa, a resposta é muito intensa. Então faz toda a diferença para nossa criança. Pensa, se eu tô com uma criança, né, que tá sem desenvolver as outras áreas. Então, olha, tô vendo que tá fazendo 20 horas de intervenção comportamental, mas o programa tá o mesmo, já faz 3 meses, não evoluiu nada. Uma criança que já faz fono faz 3 meses, não ganhou nada na comunicação, nem gesto ainda, tá muito anterior a isso. Poxa, eu preciso parar e pensar assim, será que essa criança realmente tá fazendo tudo que ela precisa? Tá fazendo TO, tá fazendo fono, tá fazendo psico, mas nenhuma área ela tá avançando. O que que tá acontecendo com essa criança? Aí você vai lá dar um input motor na criança. Cresce tudo. Menina, que demais. Que Muito sorte legal. a do Dudu ter você como mãe, que se meteu lá, tipo assim, Como? deixa eu estudar esse negócio aqui que eu vou fazer, e, né, assim, porque eu falei isso até aqui pra você em off, né? O diagnóstico do Arthur foi com 2 aninhos, mas nunca me falaram da parte motora dele, nunca priorizaram isso, né? E depois eu fui vendo muita coisa que não desenrolava justamente pelo prejuízo motor, que não era aparente, né? Tipo assim, anda, corre, senta, sei lá, que problema pode ter? Meu filho é parrudinho e tal. E aí você fala, nossa, mas tá faltando muita coisa aqui, né? Então, É, se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, e que ainda é, assim, né, uma coitada, tô descobrindo agora que isso aí que eu nunca tinha ouvido falar.
dessa intervenção dessa forma. Eu já tinha, toda vez quando eu via essa intervenção, que você disse intensiva, associada a essas vestes, essas roupas adaptadas, tal, eu também, o que vinha para mim era de paralisia cerebral e não para o autismo. Não, e assim, de verdade, eu acho que poucas mães sabem o benefício. As que sabem são essas mães que estão dentro da comunidade, que estão muito relacionadas, ou que conhece alguém que fez, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente, né, engatinhando em divulgar esse trabalho do motor. O que a gente consegue são em regiões menores, porque essas famílias se conversam. Então, vê outra criança muito melhor, fala: o que que você fez? Nossa, ele tá falando, meu Deus, tá jogando bola, tá seguindo o que você tá falando. Então, a gente vê uma diferença gigantesca na criança, e aí a divulgação é entre as mães mesmo. Eu falo assim: isso é a melhor divulgação que tem é quando você vê uma criança e vê ela depois. Então, aqui, como é muito amplo, a gente acaba só encontrando quando é uma terapia que a mãe vai fazer em outro lugar, leva, e aí normalmente chega. Mas realmente é uma área pouco divulgada, é uma área que as Pouco. mães não sabem. Quantas vezes eu recebo as mães que chegam aqui e falam assim: olha, eu não percebi uma demanda. Semana passada eu avaliei uma que a mãe falou assim: eu não percebo demanda motora. Quando eu dei a ficha de anamnese, a médica me mandou, mas eu não percebo. E aí, durante a avaliação, ela foi ficando chocada, assim. Ela foi: meu Deus, ele não faz. Meu Deus. Aí, quando eu coloquei ele na esteira, ela disse assim: Sibeli, ele anda tudo desengonçado. Eu tá vendo aqui, ele não consegue compensar. Olha a marcha dele, né? Ele joga bola, ele não consegue jogar com direcionamento. Poxa, ele não joga mesmo, é verdade. Olha, agora vamos ver se ele faz uma amarelinha. Na idade dele, as crianças já falam amarelinha. Coloquei a amarelinha, ele não sabia nem o que era. Ele andava em cima, derrubava tudo. Coloquei um circuito motor, ele não via começo, não via meio, não via fim. Né? Ele só queria sair correndo, bagunçando tudo, jogando tudo. E aí ela falou: mas você acha que isso realmente é da demanda motora? Eu falei: poxa, ele não faz, ele não faz, não faz. Né? E ela saiu daqui depois muito chocada, até a terapeuta me ligou e falou: Sibeli, ela ficou chocada que realmente ele não respondeu nada. E ela achava que o motor dele estava tudo bem. Era a única área que ela nem queria ir. O médico insistiu 2, 3, 4 vezes, porque o plano dele não avança nas outras áreas. Né? Não avança, não avança. Você vai vendo assim, nitidamente, a criança, eu falo, em algum momento, essa família vai entender que já fez de tudo e não vai. Deixa eu tentar, então, a área motora. E aí descobre que estava travando todo o resto, né? Eu falo que o intensivo, a diferença dele é a intensidade e a velocidade que a criança ganha. Então, eu só indico o intensivo para criança que vale a pena. Então, olha, essa criança tem atrasos significativos em todas as esferas. Já está com 4 anos, já não aponta, não gesticula, não fala, não faz nenhuma tarefa da idade. Poxa, eu tenho que correr com essa menina. Então, vamos fazer, Uhum. né? Aí eu indico. Então, a diferença do intensivo para a fisioterapia é a intensidade e a velocidade de ganho. A fisioterapia em si não vai mudar. O que vai mudar é essa intensidade, essa A velocidade que ele intensidade. ganha. E a aceitação dessas crianças, e aí eu tô pensando aqui no meu filho, super opositor com questões sensoriais, para essas vestes. A gente tem que fazer uma dessensibilização, né? Então, algumas crianças gostam muito, ao contrário do que você pensa, que fala assim, se não vai gostar, tem uma hipersensibilidade, a maioria gosta muito num ponto de não querer tirar. Olha Então, só, eles porque gostam sente muito. a sustentação, E não aquela é, de... não é rígida, né? Ela é Sim, flexível, ela é sim. molinha. E aí a maioria gosta muito, a gente tem até dificuldade de tirar. E algumas crianças a gente precisa fazer uma dessensibilização. Então, às vezes, eu ponho no terapeuta, ponho na mãe, aí depois eu vou colocando, vou aproximando, coloco e tiro, só É. coloco e tiro. A gente vai fazendo uma A preparação para isso. preparação, né? Algumas que eu vi pareciam até essas vestes de mergulho, de surfista, sei lá. Tinha algumas que eram tipo do corpo inteiro, e aí tinha essas amarrações. É assim? Não? É menos? Tem vários É tipos? um macacão. É Não, é um macacão. macacão. É um macacão mesmo. Ele é cavadinho aqui. Normalmente eu não uso inteiro, né? Então eu uso só a parte cavadinha, que parece uma sunguinha, e o macacãozinho na parte de cima, né? Ele é uma veste bem simples de usar. Tá, E a criança, assim, eu nunca tive uma criança que a gente não conseguiu usar. tá. Todas nós usamos. Algumas com maior facilidade, outras precisando fazer Certo. uma adaptação, mas a gente sempre foi ensinando a maneira reforçando o comportamento dessa criança. Ó, você fica com timer, com visual. A gente procura muito a ajuda do psicólogo que está acompanhando segue a orientação comportamental que ele está fazendo, porque eu acho isso também é super importante falar, Mi, que quando a gente faz um intensivo
gente tem que ter muito alinhamento com a equipe comportamental, Sim. né? Porque se a gente não alinhar com a equipe, quais são todos os procedimentos, a gente pode cometer um deslize aí no meio do caminho. Então, eu também entro em contato com essa equipe, converso com essa família, entendo o que está sendo feito, porque às vezes, olha, fugir aqui da demanda é uma fuga de demanda, você vai reforçar? Você tira a criança ou não tira a criança? Então, alinhar isso antes de começar é super importante também, porque aí a gente consegue ali dar andamento e ter sucesso na terapia, porque a família também está de acordo com o que está sendo realizado, né? Não é surpresa para ninguém. Ele fugiu Sim. da demanda, como que a gente vai fazer com isso? A orientação da psicóloga é que a gente direcione para tal coisa, a gente vai seguir direitinho. Isso também é importante a gente dizer. A gente segue toda uma linha comportamental para conseguir Comportamental. introduzir a físio. Todos você, assim, da sua equipe, porque você tem formação em aba e Denver, e todo mundo, assim, da sua equipe tem? Porque eu fico pensando, Não, não necessariamente, mas eu digo pela dificuldade, assim, eu vejo o Arthur, quem tiver que acessar ele tem que ter um manejo de comportamento para aplicar qualquer técnica, que senão você nem acessa ele, né? E eu acho que a gente acaba esbarrando muito nisso, não só com fisioterapeutas, mas diversas outras áreas, de profissionais, um educador físico, sabe? Mas, e que não tem um manejo mínimo e não consegue acessar aquela criança. Na fisioterapia, a gente não tem exigência para a equipe ter formação em análise do comportamento, mas nós temos a exigência de formação continuada aqui na clínica. Tá, Então, aqui nós temos todo mês um encontro só falando sobre base de análise do comportamento, função de comportamento, o que é reforço, o que é punição, o que é esse comportamento, o que pode acontecer. Quando há um manejo, a gente tem uma psicóloga aqui dentro exclusiva só para orientar a equipe. Então, se tem uma criança não inadequada, ela pode ir lá na hora, faz o manejo se preciso for. Então, nós temos todo um cuidado de preparar a equipe para ter um manejo comportamental. Eles não têm a obrigatoriedade, muitos têm, mas não é uma obrigatoriedade. O que a gente obriga realmente é que eles tenham as formações internas. Eles precisam saber qual é a função de comportamento, o que eu faço antecipando esse comportamento, o que é reforço, como que eu trabalho com reforço, por que a gente não trabalha com punição, qual que é a diferença deles. Então, isso tem que estar bem claro para a equipe. Isso a gente faz continuadamente. Então, todo mês a gente tem a última quarta-feira do mês só de formação continuada. Só certo. revisando esses temas, só revisando, né? Então, a gente tenta ao máximo. Um profissional novo, por exemplo, a gente nunca coloca ele para atender, né? Eu falo que para entrar aqui na Teabilitária, a gente precisa ter uma formação para trabalhar aqui. Então, ele entra, ele fica primeiro só olhando o atendimento dos que já estão atendendo, depois ele vai passar por um processo de reciclagem dentro da clínica, depois ele vai passar pelos cursos de formação, depois ele vai fazer o atendimento junto com um profissional experiente, só depois ele vai atender sozinho. Então, demora em média de 6 meses a 8 meses para fazer um atendimento. Para fazer Então, é um tempo longo. atendimento. Legal, Isso. legal. E além disso, isso que você pontuou, de trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar, né? Então, Tem que de ter. recorrer às analistas mesmo, que tem o plano de intervenção comportamental, e ajudar a ajustar isso dos reforços, as preferências da criança, o que é barreira, o que pode ser gatilho, né? E aí você já montar essa sessão considerando todas essas informações. Tudo. Então, assim, ela já fala: olha, eu preciso de uma dica visual, né? Nós temos um caso aqui que está intensivo agora, é uma criança maior, já tem 11 anos, ele já é bem bravo. Então, assim, se não antecipar esse comportamento dele, ele vai para um comportamento inadequado, agressivo. E aí a terapeuta já preparou a gente antes: ó, vamos fazer uma dica visual, quantas sequências ele aguenta sem nenhum inadequado, quanto a gente vai trabalhar de reforço, antecipar esse comportamento dele, o que ele gosta. A gente já deixou toda a sessão preparada. Então, quando ele chega, acontece exatamente da forma que ela planejou. E aí, isso a gente tem muito sucesso. A gente coloca os nossos exercícios com planejamento comportamental, né? Então, Perfeito. a mãe fala assim: você pode me mandar um vídeo? Você, posso. E aqui, assim, a gente deixa as portas abertas. Eu sempre falo isso para os pais. As portas estão abertas. Entre a hora que vocês julgarem. Importante. Tá chorando, tá no inadequado, quer entrar, quer ver o que está acontecendo. Pode entrar. Sibeli, eu não Legal. quero entrar, eu quero que você me mande depois. A gente acessa as câmeras, tudo gravado em alta definição, com som, para a gente enviar para essa família. Porque eu acho que tem que Perfeito. estar alinhado. Tem que estar É, alinhado. A tem gente que ter passa muitas horas. confiança, né? Essa transparência. Eu nunca fui de ficar nas sessões com o Arthur, porque eu distraio ele. Ele fica fazendo gracinha. Ele quer fazer graça pra mim. E aí eu fico, tipo assim, esquiva, né? De demanda. Então, mas
sem dúvida, participei de todas nesse período de adaptação, no comecinho, até aquele vínculo de confiança e tal. Mas eu não sou a mãe eu fico só na sala de espera, ali, no chá de cadeira do lado de fora. Mas não fico junto. Mas porque também sempre confiei muito, tive muita, isso, portas abertas, né? Portas abertas na terapia, de saber o que está acontecendo, de ver depois videozinhos gravados. Esse feedback é muito importante. Até porque, né, a gente precisa entender o que está sendo feito, porque, de alguma forma, a gente precisa conseguir reproduzir algumas coisas em casa. É claro que não vai ser a terapia em si, mas, de repente, alguns preceitos, algumas atividades, né, num final de semana. Tudo precisa... Não pode ser só na sala de terapia. Precisa estar no nosso dia a dia. Onde que é a vida dessa criança? É na nossa casa. Exato. E assim, eu acho que tem que chegar aquele momento que a fisioterapia tem que ir para a vida, né. Então o que que a gente tem o plano também, de quando essas crianças às vezes aprendem a andar de bicicleta, a gente vai levar para o Parque do Ibirapuera. Por quê? Porque eu quero mostrar para essa mãe que essa criança consegue andar de bicicleta em outro lugar também. E aí a gente faz um dia no parque, a gente faz um piquenique, a gente leva ele para andar nos brinquedões, que lá tem diversos brinquedos. Então a gente leva esse paciente para essa família ver que também é possível incluir ele com as outras crianças agora. Olha, agora todo mundo sobe no escorrega, ele sobe melhor que todo mundo. Todo mundo tá jogando bola, ele já joga bola melhor que todo mundo. Ele tá andando de bicicleta, ele tá andando de bicicleta como todo mundo tá andando aqui. Então é super, super, super bacana fazer isso, levar pro dia a dia. Toda vez que a gente tem uma conquista, a gente também sempre grava uma surpresa no intensivo, né. Então, um dia é andar de bicicleta, a gente sempre pergunta pra mãe, tem uma mãe que falou: queria que ele jogasse beisebol. Então a gente comprou um aparelho simulador pra gente ensinar essa criança a antecipar a bola. E funciona. E aí quando a gente mostra para essa família, ele fala: "Poxa, meu filho consegue", né. E a alegria dessa criança de Nossa. conseguir, não sei te explicar, não sei. A Para essa devolutiva que eu dei família, hoje né? Para essa família ter esse retorno, tudo que a gente quer é ver nosso filho desenvolver. Então, a gente conseguir acompanhar essas conquistas, cara, isso é um reforçador demais para a gente enquanto mãe, né? Porque não é nossa, fácil a nossa maternidade não, atípica, né? Então, você quer gás, você quer reforço maior para a gente continuar tudo os perrengues, né? E a gente vendo essas conquistas. Então, né, a terapia ela é um recorte da vida daquele indivíduo. É na não, vida que aquilo tem que se mostrar, essa generalização, né? isso. Eu sempre falo para o time, né, eu digo assim: "Gente, a gente precisa pensar que ele é só nosso paciente, mas ele é o amor da vida de alguém". E a gente Isso. precisa fazer esse amor acreditar, dizer que vale a pena, que ele consegue, que ele tá aqui não é à toa, né. Hoje na devolutiva que eu dei, hoje de manhã de Manaus, na Habilitar de lá, a mãe chorou. E aí no final ela chorou muito. Chorou, 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 e aí eu falei: "Ó, poxa, por que que tá chorando?", né, ela conseguiu, ela falou assim: "Porque eu não acreditava que ia acontecer tudo isso, olha isso", né. Ela foi chutando a bola, quando ela chegou lá ela fez gol e ela: "Ah!", e ela: "Meu Deus, eu nem sabia que ela sabia comemorar". E quando a gente vê o primeiro dia ela ali apática, só fazia, né. Então a diferença de rosto, de expressão, de feliz, eu consigo fazer isso. E essa família também ali entendendo que essa criança Mi, não tem coisa mais gostosa, não Nossa, eu nem tem. conheço a pessoa, já tô com vontade de chorar aqui, você falando, porque a gente, quanto mãe, a gente sabe o que que isso significa, né? Eu É, é. já acompanhei muito o Arthur em parquinhos, né? Lugares assim que ele ia para brincar, e que ele tinha um desempenho muito ruim, não se integrava, né? Não interagia ali. E eu achava que era comportamental, mas depois foi se apresentando pra gente que eram as questões motoras. Então, ele não conseguia correr na velocidade do outro, ele não subia nos lugares, porque ele nem sabia, não tinha propriocepção nenhuma, não entendia aquele corpinho, não tinha um planejamento, uma execução, como que eu vou subir aqui, né? Qual pé eu ponho primeiro, qual vai depois. Então, o que que ele fazia? Ele se fechava. E aí ele dizia, e ele fala muito isso pra mim, hein? Tô cansado, mamãe, tô cansado. Tô cansado. Não, tô muito cansado, né? Então já ficava na defensiva. E também essa hipotonia motora toda faz com que o Arthur se canse muito mesmo. Porque ele tá sempre se escorando, tá sempre derretendo. Tá certo? Sempre se Sim. encostando. Então, eu, né, como acredito que muitas mães fazem, eu já falei pra ele várias vezes: ai, Arthur, para de ser Zé Preguiça. Vamos com a mamãe fazer tal coisa, vamos passear com o cachorro, vamos o que quiser preguiça, né? Do tipo assim.
E não, né? Essa é um custo muito grande mesmo para ele, né? Ele foi desenvolvendo bastante, né? É, ainda tem várias dificuldades e tal, mas hoje ele tem toda uma participação. E aí, quando foi melhorando essa performance motora dele, melhorou todo o restante. O social, essa comunicação, a interação de forma mais adequada, por mais tempo, né? No coletivo, de conseguir coordenar, da gente conseguir sair de de um para mais, né? Então, eu vi uma transformação absurda com o Arthur quando a gente começou a dar a importância para a parte motora. E isso que também já foi mais tarde, né? E também não foi de forma intensiva. Então, foi acontecendo e ainda assim eu já vi a diferença, né? Então, quer dizer, imagina se eu tivesse essa visão, se eu conhecesse ou soubesse o que estou sabendo agora lá atrás, né? Sim, eu escrevi sobre isso num capítulo do livro com a doutora Débora, Autismo ao Longo da Vida. Ah, Nós tivemos até uma premiação, foi um livro super premiado, porque lá é exatamente isso, né? A criança fica perdendo o foco social. Muitas vezes a gente começa a trabalhar habilidade social com a criança e percebe que ela não consegue acompanhar. Eu vou na escola avaliar a criança, isso é a coisa mais comum, Mirella, mais comum, é o que eu mais encontro. Eu vou na escola avaliar, chego lá, todo mundo jogando bola, educação física, aquela bagunça, aí a criança tá assim. Aí fala assim, ela tá com hipersensibilidade auditiva. Eu falo, não é. Ou a criança começa a jogar as coisas, dizer assim, eu não gosto, eu não quero fazer, eu não gosto de você, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Eu gosto, não, ninguém gosta de ler, ninguém gosta de escrever, todo mundo gosta de jogar uma bola. Se não joga bola é porque ele não dá conta. Né? E aí a gente faz a fisioterapia, um ano depois eu volto na escola, essa criança é outra criança. E aí essa professora fala, nossa, eu não tinha ideia do quão comprometido essa criança era na parte motora. Né? Então, isso é recorrente, Mirella, recorrente. Eu é. encontro adolescentes assim todo dia, todo dia. Isso da criança preguiçosa precisa ser um alerta para as mães, né? Se as Precisa. coisas estiverem tudo bem, espera-se uma performance motora e social. Se não estiver acontecendo, se o custo for muito grande, a gente tem que parar para observar. Não é o normal esperado, a criança preguiçosa. Ela pode ter uma personalidade mais quieta e tal, mas é diferente. A criança que a cansadona sempre. E olha só, né, assim, que nem meu marido é autista também, Sibeli. A gente teve o diagnóstico dele depois do meu filho, né? Meu marido era outro cara que era o cansado. Vivia cansado, um cansaço, se encostando. E eu ficava assim, gente, meu Deus, vocês dois. Chegava fim de semana, que eu sou ligada no 220, eu queria ir em parque, sair. Eu tenho um cachorro, eu tenho um Golden, que é a minha única companhia na minha casa. É o único que aguenta a minha energia, sabe? Assim, porque os outros dois ali eles estão num outro polo, né? E meu marido também tem muitas questões motoras e uma hipotonia. E ele é grandão, ele tá, assim, excesso de peso grande. Para ele, ele é estabanado, ele se machuca em tudo, vive se batendo em tudo. É um negócio que você fica assim, gente, não é possível. E isso de desmontar. Então, eu vi isso no Arthur, né? Ainda quando falavam muito de intervenção precoce tem que ser mais naturalista. Só que, cara, pro Arthur, se não tivesse uma mesinha, um encosto, para ele era quase que impossível ele se manter por mais de 10 minutos na atividade no chão. Era muito custoso para ele, porque ele não conseguia se sustentar, né, pelo tempo suficiente. Então, até para a gente, a adaptação em mesinhas e cadeiras com encosto foi mais fácil, porque sustentava mais, né? A gente ia em parques, balanço, ele não consegue até hoje balançar sozinho, fazer a força, né, com o abdômen. Então, mas por muito tempo a gente só conseguia ir em balanço que também tivesse o encosto, porque era muita fraqueza, aqui, instabilidade e tal. E aí eu fui também identificando isso no meu marido, né? Depois. Falei assim, nossa, olha ali os dois, cuspido e escarrado, os dois, né? Só que o meu marido muito grandão, então para ele muito difícil. E eu vivia praguejando isso na minha casa. Ai, vocês são muito Zé Preguiça. Pelo amor de Deus, gente, quer que o mundo acabe em barranco? Vamos andar, vamos fazer não sei o que lá. E Mas ninguém esses queria, né? prejuízos motores. E aí você vê o tanto que isso impacta ao longo da vida, né? As outras Ao longo da vida engrenagens não toda. acontecem.
Não vai. Simplesmente não Não vai. tem como. E assim, às vezes a gente pensa, né, você fala assim: "Ele sai trombando com tudo, ele sai". E isso, para uma pessoa que tem uma cognição muito boa, é muito frustrante, porque ele vai falando assim: "Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei, eu não vou fazer". E aí quem tem a cognição melhor ainda vai falando assim: "Eu não quero fazer". Provavelmente seu marido vai falar: "Eu gosto de estudar, eu É isso, gosto de só fica no ler". computador, fica sentado no sofá, quer jogar videogame ou Exato, jogar jogos intelectuais, né, tipo assim. exato. E aí a gente pensa assim: "Poxa, por que que ele tá assim?". O nosso corpo pede movimento. Se ele não tá gerando movimento, por quê? O que que tá acontecendo? Então, assim, tem a questão da hipotonia, tem a questão do TDC, que pode ser um transtorno, né, desenvolvimento da coordenação, que pode ser que ele realmente ser desastrado mesmo, né, ter um processo ali entre o que ele pensa e o que ele executa, que tem um delay. E aí isso faz com que ele trombe tudo, derrube tudo. Agora imagine uma pessoa que tem tudo isso e tem uma cognição boa, é difícil. Imagina quando a gente tem tudo isso e é com uma criança que está em pleno desenvolvimento, que a cognição não está acompanhando tudo isso. Então Sumiu aqui. Caiu? Ela volta, né? Não, tá me ouvindo? Sibeli não tá, não. Bom, não sei se ela tá me ouvindo, mas eu não tô ouvindo ela. É que às vezes a bateria do computador? Ah, do celular. Uhum. Tô. Oi. Caiu? voltou. Tá sem o áudio, não tô ouvindo ela. Tá me ouvindo? Tá me Agora ouvindo? Eu tá. não tô te vendo. Eu não tô Ela te não tá vendo. me vendo. Agora vai carregar, eu acho. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Eu tô te Não? ouvindo e te vendo, você ainda não tá me vendo. Não. Peraí. Agora sim. Foi? Foi. Acabou a bateria Eu aí? ta Não? Não, eu estava te Desligou. vendo. Eu estava te vendo, simplesmente apagou. E aí eu estava te vendo, te ouvindo, vendo Você você tomar tava? água e eu: "Mirella, tô aqui". Ai, eu achei, falei, não sei se acabou, às vezes a bateria, alguma coisa. Não, mas tá bom, aí a gente continuou. O Juninho edita depois. Que a gente tava falando da questão Estava do. falando do adulto, né. Imagina de Isso. uma criança, então, imagina uma criança que não tem uma cognição, que ainda consiga acompanhar todos esses limites do desenvolvimento motor. Então a gente vê a diferença do adulto que tem uma cognição boa de uma criança que ainda está em plena formação. Então fica tão confuso para essa criança, ela fica só É. em busca proprioceptiva, às vezes ela corre de um lado para o outro, corre, 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 incessantemente, porque ela não consegue ter outra maneira. Ou ela chora, ou ela bate, ou ela emite algum comportamento ali que dê acesso ao que ela está buscando, né. Eu tinha um menininho até que eu avaliei bastante tempo atrás, e a mãe disse assim: "Olha, a gente não consegue fazer ele guardar as coisas, é muito difícil e tal". E aí durante a avaliação, eu dei uma bandeja na mão dele para ele levantar. E ele queria, eu olhei para ele, eu falei assim: "Gente, ele quer levantar, não é". Ela falou assim: "Você vai ver, ele deita, aí você dá um negócio na mão dele aí cheio de coisa, ele vai deitar". Aí eu dei a bandeja de efeito, pá, ele deitou. Mas eu falei: "Poxa, não é isso". E aí eu Não é a coloquei falta de intenção, né? ele me olhava, ele sorria, ele queria fazer. E a gente estava engajado, a gente estava brincando, claro que não era assim, eu dei uma bandeja e falava: "Vai", né. Sim, Não, a gente sim. estava brincando de equilibrar, eu derrubava, ele queria que eu derrubasse, aí eu levantei, aí eu falei assim: "Dá aqui". E aí ele ficava me olhando, ele ria assim e deitava. E aí eu falei assim: "Quando ele se deita, o que que você faz normalmente?". Ela falou assim: "Ah, eu vou lá, pego ele, levanto ele e ajudo ele a guardar". Falei: "Poxa, é uma maneira que ele não consegue levantar sozinho". Ele não consegue. Ela falou: "Não, ele consegue". Eu falei: "Bom, então vamos fazer ele sem nada, com uma coisa que ele ame". Ela falou: "Ah, ele ama celular". Eu falei: "Então vamos colocar o celular aqui e não vamos deixar ele apoiar em nada, só para ele levantar sem apoio". Não levantou. Não levantou. E aí ela falou: "Meu Deus". E aí ela começou a testar com várias coisas na hora que ela falou assim: "Não, mas ele faz, ele faz". Eu falei: "Então faz".
E aí ele não levantava, não levantava. Aí ela: "Sibeli, eu nunca tinha percebido". Ele ia até próximo da estante para apoiar para levantar. E eu falei: "Então é por isso, ele não guarda, porque ele não consegue. Quando ele vai lá e deita, que você vai lá e ajuda, foi uma maneira que ele aprendeu a comunicar com você de: 'Olha, eu não consigo levantar, me ajuda'". E aí quando ele deita, você vai lá e faz a ajuda para ele, né. Então olha como é limitante, né, para uma criança, Nossa, olha a limitação para essa criança, né, de não quanto tempo ele estava fazendo terapia para guardar as coisas e ele não conseguia, não fazia porque não conseguia. Então é muito triste a gente ver que isso pode acontecer e pouca gente poder ajudar. Então, esse caso, nós fizemos intensivo. Essa criança precisava do intensivo. Em um mês ele estava levantando com a bandeja na mão, e aí ele guardava tudo, guardava até o que não precisava. olha Então, só. ele emitia realmente essa resposta, né, ele não fazia porque ele não dava conta. Então Então isso é essa muito comum. intervenção intensiva, ela não é para todos, você vai avaliar e aí definir geralmente, tipo, então você vai ver o grau de atraso, a idade que tá a criança, né, o quanto esse atraso motor tá comprometendo no restante, é A isso. gente sempre a gente Tô precisa sem entender áudio, que peraí, consegue que me eu tô sem... ouvir? Agora voltou, a imagem dela piscou, Ok, você viu? Piscou aí pra tô você aqui, tô também? aqui. Não, pra mim não, pra mim Pra tá mim, normal. então tá. Vamos continuar. É, Deu falando disso da questão da avaliação. Como é que você, né, assim, para definir, falar, não, essa criança aqui, então, é intensiva. tá. A gente sempre precisa entender que a qualquer terapia, e eu, Cibele, sou defensora da gente avaliar muito bem se vale a pena para aquela criança. Eu sempre penso assim: essa criança podia estar brincando. Para ele estar aqui, tem que valer a pena para ele estar aqui. Quando vale a pena? Quando a gente tem atrasos significativos, que a gente tem que correr atrás correndo desse desenvolvimento dessa criança, ou que ela não está avançando em nenhuma esfera do desenvolvimento dela, ou muitas esferas comprometidas, então a gente indica o intensivo. Ou se é uma criança que chega com nível de suporte número 3, por exemplo, e ainda assim tem muita demanda motora, então a gente dá uma acelerada para ver se não é isso que ela precisa de tanto suporte. Às vezes a criança precisa de muito suporte porque ela não tem mesmo controle motor. Então, sempre a avaliação é o primeiro ponto. O primeiro ponto, eu marco uma avaliação, principalmente em Manaus, por exemplo, que nós temos muitas famílias que se conhecem. Às vezes a família fala assim para mim, já chega falando, eu quero fazer um intensivo. Aí eu faço a avaliação e digo, olha, ele não tem prescrição para o intensivo. Na Uhum. fisioterapia convencional, a gente fazendo fisioterapia nele, a gente vai ter os mesmos ganhos e ele não vai perder tempo de brincar, não vai perder tempo de fazer outras terapias que podem estar evoluindo também. Então, o primeiro ponto é a avaliação. É o primeiro Certo. passo. E aí, depois dessa avaliação, a gente alinha com a equipe. Então, às vezes, a família chega aqui e fala assim: ah, sim, eu queria fazer já para o mês que vem. A gente sempre vai tentar adequar a agenda dessa família, mas eu sempre solicito assim: ó, vamos fazer pelo menos uma semaninha antes para a gente preparar essa criança, para ele me conhecer, para ele conhecer o espaço. Aqui a gente tenta fazer um espaço de casa para ele gostar, para se sentir bem, brincadeira. Mas ele precisa confiar em mim. Ele vai passar 4 horas aqui, três Sim. horas. Então, assim, ele precisa minimamente conhecer os terapeutas, conhecer a clínica. A gente tenta organizar isso com a família durante a avaliação também, alinhar essas expectativas, organizar realmente o intensivo, para quando ele chegar aqui, é como eu te falei, tá tudo pronto para ele. Sim. A gente saber exatamente o que a gente quer, montar os objetivos, montar um plano terapêutico, gravar o primeiro dia, dar a devolutiva no último dia e ser tudo perfeito para essa família e para essa criança que passou tanto tempo aqui, deixou de fazer outras coisas, outras Sim. terapias, em outra, né? Eu tenho família que vem de fora, né? Agora em julho, principalmente, a gente está com um monte de família que vem de outros estados para cá. Que aproveita o período de Então, férias para tentar fazer um intensivo. E aí, assim, como você disse, em um mês, às vezes você tem resultado de 6 meses, né? Um ganho. exato, Então, até mesmo exato. essas intervenções pontuais, elas também têm a sua indicação. Não assim por tempo, por um ano, não, um mês, 2 meses, 3 meses. Vai muito de cada caso. Isso. E o intensivo, às vezes, a gente não faz um único intensivo, né? Porque às vezes eu não tenho que correr atrás de 6 meses, às vezes eu tenho que correr atrás de 5 anos, né? Então, o que que a gente faz? Um planejamento com essa família. Tá. Então, primeiro a gente faz um intensivo, a gente dá a devolutiva. Nessa devolutiva, a gente já vê qual foi o percentil de ganho que essa criança teve do início para o final, se valeu a pena para essa criança também, né, estar de forma intensiva. Aí a gente já organiza
como vai ser o próximo passo. Se ela vai continuar fazendo físio todo dia, se ela vai fazer 3 vezes por semana, se ela vai fazer 2 vezes, se ela já está pronta para uma alta, ou se ela vai fazer outro intensivo logo depois. Então a gente sempre organiza junto com essa família na devolutiva. Eu nunca digo antes assim, ele vai fazer 5 intensivos, ele vai fazer 10 intensivos, não. E aí, A gente sempre esse é um por um. intensivo que você fala, ele é um mês. Quando você fala um intensivo, 2, é de mês. Um mês intensivo. Não. Qual que é o tempo? Não. Ele depende da criança e da prescrição. Ele pode Tá. durar de 4 a 6 semanas. Tá. E ele pode durar por dia, de 3 a 4 horas por dia. Depende do que eu quero ganhar. Se eu quero, por exemplo, uma criança que já chegou com força, já está trabalhando físio em outra cidade, eu quero trabalhar mais planejamento motor. Eu posso colocar essa criança em 3 horas por dia, 4 semanas. Eu vou conseguir o resultado que eu quero. Agora, uma criança que chegou para mim, nunca fez fisioterapia, está com tônus baixo, muitas questões comportamentais. Se eu for colocar essa criança fazer 3 horas por dia, 4 semanas, chega na 4ª semana, quando ela melhora, ela vai embora. Então, a gente acaba deixando ela 6 semanas. Então, depende, é bem na avaliação mesmo que a gente vai definir. Então, de 15 a 20 horas por semana, desse intensivo, né? De 3 a 4 horas por dia. E esse intensivo varia de 4 a 6 semanas, esse programa. Entendi. Isso. Então, quando até como você falou do seu filho, que fez o intensivo 1, depois o intensivo 2, depois o intensivo 3, então foi mais ou menos esse período aí. Foi. O Dudu fez 3, né? E aí no 3º intensivo eu falo que ele já estava melhor que eu. Ele já conseguia fazer coisas que eu mesmo não conseguia fazer. Então, é o momento que a gente fala, ok, chegou na idade, né? Quica a bola, joga a bola, dá de bicicleta sem rodinha, corre, pula amarelinha, pula corda, bate corda, sabe fazer parte de um jogo de futebol, onde é o gol, onde... Então, a gente faz tudo dentro da idade. E essa reavaliação a gente depois faz um acompanhamento também, né? Se não tem nada deficitário, se essa criança não está ficando aquém também. Sempre muito bem preparado. O Dudu, que idade que ele tinha mesmo quando ele fez essa intervenção intensiva motora? A primeira vez ele tinha 3 anos. 3 anos. 3 anos. Foi aí o primeiro grande ganho. Aí fez um intensivo, deu manutenção com menor 3 frequência, meses. sem ser... Ah, tá. Ele continuou fazendo todos os dias. Tá. E aí ele fez todos os dias, 1 hora por dia. Depois de 3 meses, repetiu de novo. Certo. Depois de 3 meses, repetiu de novo. Aí quando nós estávamos na 3ª semana, na época era uma fisioterapeuta que atendia ele, ela falava, Sibeli, eu já não tenho mais criatividade, ele tá melhor que eu. Não sei mais o que fazer, porque ele já atingiu. Já atingiu. E aí a gente acabou encerrando ali no meio do 3º intensivo com ele, mas ele já tinha uma base motora muito boa, né? A gente sempre incentivou muito o Dudu nessa base motora antes do intensivo também. Era uma criança extremamente estimulada nessa área, né? Então, graças à mamãe Sibeli, mais uma vez, Dudu mandou bem na família que nasceu, que conseguiu ter esse incentivo, esse olhar seu desde sempre, né? Para esses marcos motores que não vinham e a importância disso, né? Em todo o desenvolvimento dele. Nossa, ele é sensacional no motor, assim. Até hoje a gente incentiva muito o motor dele, né? Nós temos um educador físico que acompanha o Dudu hoje, que faz só parte de planejamento. Diariamente a gente tem um projeto com ele diferente, que a gente sai, vai para lugares diferentes. Esse educador físico também faz em lugares diferentes. Às vezes vai no Parque da Independência andar de patinete, né? Aí o próprio Luan, que é o educador físico dele, fala assim, Sibeli, ele parece meu parceiro, porque a gente consegue andar de igual para igual, a gente vai andar de bike. Tudo foi um processo, né? Mas hoje o Dudu consegue dar conta como um adulto e a gente faz essa manutenção até hoje. Até hoje o Dudu faz essa manutenção. Você tem clínica em Manaus e em São Paulo, é isso? Isso. Tenho em Rio Branco também, tenho em Florianópolis, tenho em diversas cidades, né? BH, Florianópolis, São José dos Campos, Acre e 2 em Manaus e aqui em São Paulo. Aí, minha gente. Então tem bastante, que bacana. Tem bastante. Espero que continue pulverizando aí, porque a gente precisa muito conseguir ter acesso, né? Nós também espero, porque a gente realmente faz um trabalho muito sério. A gente tenta ao máximo dar formação para toda a equipe,
tenho reuniões semanalmente com cada unidade, monto os planos terapêuticos, auxilio nas averiguações. Nós temos os supervisores que são o plano de cada criança daqui da Teabilitar, a gente atualiza semana a semana. Toda semana tem que ter atualização. A gente faz um vídeo Tá, da marcha, a gente faz foto postural, a gente evolui esse plano. Então, esse menino precisa melhorar, né? Eu falo assim, toda semana a gente tem uma missão de melhorar. E aí eu tenho reuniões com eles toda semana, com cada unidade eu tenho o meu dia da semana para a gente conseguir fazer a evolução desse plano e sentar e pensar nesse paciente, que às vezes as mães falam assim, velho, como é que você dá conta de quando eu chego lá para reavaliar, cada 3 meses eu vou para cada unidade? E aí, como que você dá conta de saber o que está acontecendo com meu filho? Às vezes elas vêm, você sabe disso que eu passei? Eu orientei isso e isso. Nossa, foi você mesmo. Foi eu que orientei. Porque a gente tem uma organização mesmo, de cada unidade tem um responsável, esse responsável ele tem um supervisor, ele tem que apresentar os planos de todos os físios. Semanalmente a gente atualiza esse plano, e aí toda semana a gente tem uma reunião para a gente verificar se está indo para o caminho que a gente espera. Esse aqui eu estou com dificuldade, a gente atualiza, a gente discute, a gente assiste o vídeo, a gente reavalia. Então a gente não deixa acumular, eu não deixo para ver o paciente daqui a um ano de novo. Eu estou olhando esse paciente toda semana e cada 3 meses eu estou lá presencial para ver. Deixa eu ver se realmente o que eu estou vendo no vídeo é o que eu encontro. perfeito. É, Nossa, muito legal. E aí, muito até legal. falando disso, de essa avaliação motora, não só para se for o caso de prescrição dessa terapia intensiva ou não, alguma outra abordagem, a partir de que idade a gente pode levar o nosso baby para você? Desde bebezinho, né? Nasceu, foi para casa, Pode já vir. pode fazer, né? Eu Sim, acho isso muito legal. Eu pensando assim, justamente porque eu tenho o Arthur, que é autista. Eu só tenho ele por enquanto, mas eu tenho vontade de ter mais filhos. E aí, já tem pensando assim. nisso da questão de grupos de risco, né? Então, a gente tem que estar mais atento ainda a esses marcos estão sendo cumpridos, como é que tá. E aquela avaliação qualitativa, né? Faz, mas faz bem? Tá legal? Tipo, anda. Exato. Tá, mas anda que jeito? Que marcha é essa? Ele tá fazendo compensação? Como é que tá essa postura, né? Então, isso dessa avaliação o mais precoce possível, né, SBL? Isso, a gente normalmente são irmãos mesmo, né? A gente semana passada eu avaliei um bebezinho de 17 dias. Que é isso, né? A mãe já vem e fala assim, velho, eu queria que você olhasse, e tinha um torcicolo congênito. Então, a gente tem que realmente olhar desde muito bebezinho, vai acompanhando, e aí eu vou, olha, a gente vai começar a sessão de físio por conta do torcicolo congênito, mas a gente também vai acompanhar todo o desenvolvimento dele aqui, né? Então, tenho vários pacientes que são os irmãos. Bebezinhos, chegam pra gente bebezinho, e aí a gente tem uma resposta motora maravilhosa, porque a gente tá ali, ó, Na estimulando desde construção, novinho. e já uma construção correta, né? Dessa biomecânica da criança, né? Não espera fazer um monte de coisa errada, compensar um monte de coisa errada para depois tentar corrigir, né? Não, O você simples vai auxiliando essa construção. o simples fato da gente orientar essa família, né, o posicionamento do berço, posicionamento que a criança deve ficar, como que a gente pode estimular esse bebê. Então, eu tenho um desejo enorme de fazer uma parte de estimulação de bebê, sabia, Dela? Tenho muita vontade de fazer isso, que eu gosto, eu acho que é uma parte que se a gente estimula desde pequenininha, a diferença é Faça, gigantesca. pelo amor de Deus. Faz antes de É eu ter meu gigantesca. segundo. Vem! Que você já Pode come, a vir. gente já inaugura com o paciente. Mas eu lembro, né? Eu com o Arthur muito bebê, e ele já, óbvio, com essa hipotonia. E eu não sabia como enriquecer o ambiente, eu não sabia como estimular da forma adequada. Ele muito passivo, eu outra passiva do lado de cá. Então, assim, beleza, né? Que já estava ali na genética a dificuldade, mas eu não agi de forma ativa para ajudá-lo nisso, sabe? Não tinha o menor conhecimento, assim. Eu nem carrego culpa, não, sabe, Sibeli? Assim, porque, sei lá, eu fiz o que estava dentro do meu conhecimento, né? Eu sei que hoje eu quero fazer completamente diferente. Mas é muito importante a gente ter esse olhar. Então, eu não... De novo, sempre aquela coisa, um bebê mais preguiçoso, mais quietinho, né? E aí, eu lembro que na época me falavam uma época lá para colocar ele de bruço, mas ele chorava tanto, ele focinhava tanto, que ele não tinha essa sustentação, assim. E eu achava tão difícil aquilo, assim, sabe? Enfim, eu não tive, né, uma orientação.
E mesmo depois do diagnóstico, também não tive. De várias questões, vários prejuízos que estavam ali, sempre estiveram ali, né? Então, quando a gente consegue, igual essa mãe que levou aí já com 17 dias, olha que incrível. Olha que incrível. Fantástico. Imagina a dificuldade desse bebê, um torcicolo congênito. A dor, o desconforto, olha isso. E assim, até mesmo orientação do berço, né? Que local que a gente vai colocar, como que nós vamos virar a estimulação dele, né? Eu tenho diversos casos dos irmãos que eu conto aqui, você fala, meu Deus, Sibeli, eu tinha um que o berço sempre ficava para o mesmo lado, aí em Manaus. A mãe também vai estar aqui, certeza que ela vai comentar. Eu fui avaliar a irmã mais velha e o nenenzinho estava com 7 meses. E ela me encontrou no almoço, falou, hoje você vai ver minha filha, não sei o que. Eu falei, ai, que legal, que bom, e como que tá o neném? E ela disse para mim, olha, tá lindo, perfeito, não tem nada. E ela falou, marido, eu não queria nem levar. Chegou no dia, ele pegou tudo que era com a mão esquerda, ele não movimentava o lado esquerdo. Só mexia com o lado direito. Eu falei, você já percebeu? Ela falou, não. E a gente começou a estimular esse menino, estimular, e ela ficou chocada, ela se bem, ele não mexia, ele não olhava, ele não virava a cabeça pro lado esquerdo, o berço ficava pro lado direito, todo mundo brincava com ele só para esse lado. Quando ele estava no colo, ele esquecia o lado esquerdo dele, ele não movimentava. E a gente começou a fazer uma estimulação, até pouco tempo atrás ela postou que estava aqui em São Paulo, eu vim num domingo ver ele. Cheguei aqui, coisa mais linda, engatinhando, mudando de postura. Eu falei, Olha só. gente, que fofura. Agindo precocemente. Esse menino vai ter prejuízo. Mas se deixasse pra gente ver isso para depois de 1 ano, né? A hora que ele não ia andar, ela ia alguém indicar, esse pediatra ia ver, esse médico que estava acompanhando ia perceber que tá com 1 ano, não tá andando nem, tá sentando, o que tá acontecendo. E foi rapidinho, né? Nós fizemos ali 3 meses de fisioterapia, já era outra criança. E a gente tem acompanhado esse bebê aí. Então, de mês em mês, ele passa lá pra gente reavaliar. Preciso. Então, assim, eu tenho diversas histórias dos irmãos aí, que às vezes eu tô vendo um, vejo o outro, e acabo comentando com os pais, lógico. Acho que hoje a gente conseguir ter o privilégio de atender o bebezinho, a diferença é gigantesca. Imagina se você Né? tivesse com o Arthur, a Ixi. diferença que ele teria hoje. Exato, ele não teria as dificuldades que ele tem hoje, que ele já entende, que ele se frustra, que ele quer fazer e não consegue, né? Eu teria construído com ele isso, né? E essa intervenção intensiva, ela é indicada, estão tendo esses atrasos motores. Então, tem a abordagem, os autistas que têm esse prejuízo, o que mais? Então, paralisia cerebral também é recomendado, síndrome de Down. Síndrome de Down, mielo, qualquer deficiência motora, a gente pode utilizar desse recurso, né? Existem alguns critérios de exclusão, né? Eu, por exemplo, um cardiopata, eu normalmente não indico um intensivo para ele, eu sempre digo isso, né? Eu falo, a menos né? a menos que o médico me passe realmente uma recomendação médica e eu faço, mas senão não. Tem algumas síndromes de algumas crianças também que quando a gente vai ver a evolução dela neurodegenerativa, a gente também não vai fazer um intensivo nessa criança. Então tem algumas exceções ali que a gente não vai aplicar. Mas isso sempre por isso que a avaliação é o primeiro ponto. Porque às vezes a mãe não tem ideia que não pode fazer, né? Então, faz a avaliação, a partir da avaliação a gente vai discutir cada ponto, e eu tenho 2 momentos, né? Eu tenho a avaliação e tenho um momento só com os pais. Eu nunca vou falar na frente da criança também, assim, ela não consegue, ela não faz, ela não, né? Então eu sempre chamo depois na minha sala, a gente vai ter um momento pra gente conversar, eu vou conversar com calma, a família tem que preencher um questionário que é grande, às vezes a família fala assim, velho, é muito grande. Mas para mim é super importante saber como que nasceu, qual foi o Apgar, como foi o desenvolvimento dessa criança, o que essa mãe percebe de demanda motora, quem percebeu essa demanda motora, por que está ali. Então, entender se há algum comprometimento, né? Se teve análise genética, às vezes eu olho para a criança e penso, pode ter um prejuízo genético aqui, eu não sei muito bem o que é, então eu prefiro primeiro encaminhar para o médico, ouvir uma liberação dele para depois a gente estar fazendo. Então, sempre é muito individual e criterioso. Eu falo assim, não é sair por aí falando, todo mundo tem que fazer e é o melhor caminho. E não, a gente sempre vai fazer com muita cautela e com muito cuidado e que essa criança realmente ganhe esse benefício. Que fazer para ela seja uma coisa libertadora. Eu acho que tem que ser nesse ponto. É um método que funciona muito e que dá muito resultado quando indicado corretamente para aquele que tem necessidade, né? E isso não vai se caber a todos, né? Exato, exatamente isso. Acho que tem que ser uma coisa muito planejada, muito bem organizada. A gente não pode ser disso uma coisa comercial, né?
Tem que ser, por isso que eu faço questão de acompanhar as avaliações, de fazer a avaliação, de conhecer a família, de conhecer essa criança. Eu tento ao máximo estar presente em cada plano, porque eu acho que tem que valer a pena. Tem que estar aqui e valer a pena, né? Até porque a gente vê, eu vejo meu filho aqui. Eu falo assim, cada um, eu chamo eles de filho. Eu chego e falo, oi filho, para todo mundo. Porque eu realmente vejo, né? Eu falo assim, poxa, ele poderia estar brincando, ele poderia estar fazendo outra coisa. Se ele está aqui, tem que valer a pena. Ele tem que ganhar muito, tem que valer muito a pena. E eu acho que é isso Perfeito. que a gente vê. É isso mesmo, Sibeli. Eu amei conversar com você. Você quer pontuar alguma coisa que a gente deixou de falar nisso? Eu estou ainda, sabe, processando esse monte de informações, porque eu estou maravilhada de saber que tem essa possibilidade, né? E que bem indicado que assim a promessa é de grandes resultados. É claro que isso vai ser muito individual para cada um, o que é que vai avançar, mas sim avanço, né? O que pode ser pequeno para um é isso, apontar, isso é tão grande para a gente, a aquisição dessas habilidades, ainda que pequenas, né? Não sei para quem, porque para a gente realmente cada uma dessas conquistas assim tem um valor imenso, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar sempre que o motor ele vai ganhar, né? Então, se ele for estimulado, ele só tem a ganhar. Não é algo custoso, não é algo ruim, ele é algo brincante, né? Eu falo assim, a fisioterapia ela tem que ser durante a brincadeira, tem que ser funcional, tem que ser Prazerosa, divertida, né? prazerosa, porque eu quero que essa criança realmente tenha prazer em se movimentar, tenha prazer em buscar o movimento, tenha prazer em se conhecer e se sentir capaz. Então eu acho que durante o intensivo é isso que a gente tenta proporcionar para todos os nossos pacientes, que é a gente acredita em você, você vai conseguir, e a gente está junto, e a gente vai até o fim junto, né? Então, tem que ser bem indicado, tem que ser bem feito, não dá para ser um protocolo único que a gente não atualize, isso tem que ser atualizado semanalmente. Se o seu filho faz fisioterapia, está 2, 3 semanas com o mesmo plano, tem alguma coisa errada, né? A gente tem que atualizar. Tem que atualizar, tem que mudar o jeito. Eu proponho assim, se tudo bem, olha assim, mas ele precisa jogar bola, não está evoluindo dessa forma, poxa, eu preciso pensar por que não? Que outra forma eu posso ensinar? Será que eu tenho que trabalhar o controle de tronco primeiro? Será que eu preciso ensinar dissociação? Então eu preciso mudar esse plano de qualquer forma. Se não está evoluindo, eu preciso mudar a estratégia, né? É para Então, evoluir, né? Isso de é, aquela coisa que estabilizou, assim, aqueles platôs que são tão comuns, infelizmente, né? Então, aquele é, platô, cara, não é pra você empurrar com a barriga, isso aí você precisa parar pra ver. Não, pera lá. Porque, não tem como. assim, são óbvio, são crianças vivas, dinâmicas. Às vezes, o que estava legal naquela semana não é a verdade para a próxima. O que falta realmente é ficar ajustando esses ponteiros, né? Esse recalcular Exato. de rotas. E isso, quanto menor ainda a criança, mais dinâmico tem que ser, né? Tem que parar, tem que olhar para esse plano de uma forma bem individualizada, e eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Tem que acontecer um intensivo, ele tem que ter um plano, ele tem que ter começo, ele tem que ter final, e ele tem que ser gravado, e a gente tem que mensurar. Não adianta eu dizer assim, ele vai melhorar. Ah, ele melhorou? Nossa, ele ganhou. Às vezes eu ouço isso. Ele ganhou tanto. Eu falo, deixa eu dar uma olhadinha nos vídeos. Não, não tem. Deixa eu ver nas fotos. Não, não tem. Melhorou como? Como que eu sei mensurar se foi na físio, se não foi? Então, a gente atualizar esse plano, fazer, divulgar esse intensivo de uma forma muito clara para essa família, né? Que olha, seu filho pode evoluir, fazendo o intensivo, ele pode sim ganhar rápido, né? Então, para ele pode fazer toda a diferença. Uma criança que não se comunica, apontar, pode fazer toda a diferença. Ele para de gritar, de chorar, de morder, de se bater para fazer isso, que é muito mais funcional. E para mim é fantástico, para mim isso é maravilhoso. Eu vi uma criança apontando, tudo que eu queria na vida, né? Ganhar, seguir uma instrução. Então, tudo isso depende sim do motor. Acho que tem que começar com uma avaliação, não dá para ter mais do mesmo. E espero que você tenha gostado mesmo, Mi. Também Eu amei ter falado com amei, você. achei fantástico, estou apaixonada, assim, pelo teu trabalho. Quero conseguir ter a oportunidade de ver mesmo, de presencialmente, de Vamos, espiar isso tudo e entender um pouco mais. E vai ser obrigado por ter super legal. topado participar, viu? Obrigada a você, adorei, adorei. Tá super convidada a vir aqui conhecer, trazer o Arthur, Eu viu? quero Vai ser um conhecer, prazer. sim, quero mesmo conhecer.
E aí essa vai ser só a primeira das suas participações. A gente vai combinar mais bate-papos por aqui, Vamos sim. Foi um tá prazer. Muito bom? obrigada mesmo. Estou aqui à disposição para o que você precisar sempre. Tá bom? Obrigada, pessoal. Sigam a Cibele, dá uma olhada lá na página dela. O Insta dela também tá aqui, ó, que a gente deixou aqui. Tem a clínica Teabilitar, tem aí tá, o arroba já E, é da Teabilitar, né? Então isso, já é da Teabilitar para vocês visitarem, conhecerem um pouco mais desse trabalho fantástico aí que ela tá falando, tá bom? isso mesmo. Venham Um conhecer, vocês vão beijo. gostar. Obrigada, um Obrigada, beijo. Cibele. Beijo, Tchau. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.